Depois do Estatuto da Criança e do Adolescente, depois do Estatuto do Idoso e do Estatuto da Igualdade Racial, está em questão o Estatuto da Juventude. O que prevê essa iniciativa? Quem serão os beneficiados? Para debater esse assunto, Cidadania convidou o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, e Severine Macedo, da Secretaria Nacional de Juventude e da Secretaria-Geral da Presidência da República. Sejam bem-vindos ao nosso programa. A satisfação é nossa, Paulo. Bom, dito assim, parece que são muitos os estatutos em voga no país e que teríamos mais um prevendo benefícios para uma faixa etária que a gente não sabe ainda qual é exatamente. Como eu trabalhei em todos, Paulo, deixa eu defender os estatutos, né? O Estatuto da Criança e Adolescente, eu era ainda deputado federal, acompanhei com muito carinho a criação do Estatuto, reuni o que há de melhor sobre o tema na época, inclusive na legislação internacional. Foi a partir daí que eu apresentei o Estatuto do Idoso, da Igualdade Racial, da Pessoa com Deficiência e agora estou sendo o relator do Estatuto da Juventude, muito bem construído pela juventude brasileira, e a Severine, com certeza, fez um trabalho brilhante na coordenação desse trabalho, claro, respeitando a opinião de toda a juventude e os setores correlatos que têm a ver com esse tema. Severine, quantos serão os beneficiários desse Estatuto da Juventude? Bom, o Estatuto da Juventude ele vai estar correspondendo à garantia de direitos de 51 milhões de jovens no Brasil de 15 a 29 anos. Né? Foi citado bem por você, pelo senador Paim, esse conjunto de estatutos que foi se conquistando no Brasil, garantindo ou a proteção integral, como é o caso do ECA, ou a promoção dos direitos, como é o caso desses outros estatutos. No caso do Estatuto da Juventude, acho que vale destacar que é o último segmento específico da população, etário, a ter, de fato, assegurado os seus direitos por uma legislação que ampare a execução das políticas públicas. A juventude no Brasil hoje é a maior geração que nós já tivemos de jovens. O nosso bônus demográfico, como a gente chama de bônus demográfico, faz com que a maior parte da população economicamente ativa hoje seja jovem, e a tendência em 20 anos é inverter essa curva. Então, o que isso significa do nosso entendimento? A juventude brasileira hoje tem um potencial e um papel econômico, social, político e cultural extremamente importante no país, e o Estatuto vai assegurar quais são esses direitos que o Estado brasileiro precisa promover para garantir a inclusão, a emancipação e esse papel da maior geração de jovens do nosso país no desenvolvimento nacional. Então, esse é o X da questão, o nosso entendimento e a importância de ter um estatuto como esse. É claro que qualquer instrumento de proteção ao cidadão, qualquer que seja a faixa etária que ele pertença, é algo desejável para a sociedade como um todo. Mas pode parecer um pouco estranho estender essa faixa da juventude já quando o indivíduo alcança a maturidade, porque além dos 24 anos de idade, dos 25 aos 29, nós já temos um adulto já em plena atividade, se possível, em atividade profissional, já se autossustentando. Por que colocar essa faixa de 25, eu pergunto para os dois, dos 25 aos 29, inserir como jovens? Bom, primeiro que cada país, a ONU tem um critério etário e cada país tem a condição de definir a idade de jovem. No Brasil isso já tinha se definido em 2005 por conta da criação da Política Nacional de Juventude, da criação da Secretaria do Conselho Nacional e do próprio ProJovem, que foi um programa carro-chefe da construção da política de juventude no país. O Estatuto ele só assegurará, de fato, dentro de uma legislação maior, e isso é extremamente importante. Por que nós achamos que é importante que o Estatuto da Juventude reforce essa tese dos 15 a 29 anos? Primeiro, porque nós sabemos que tem uma diferença você ser um jovem de 15, 16 para o de 29. As expectativas são diferentes, as necessidades são diferentes, mas nós temos, por conta desse bônus demográfico hoje, uma oportunidade histórica de dar conta, de resolver um problema de exclusão dos nossos jovens que o Brasil vem acumulando. É somente em 2005 que o Estado brasileiro começa a construir políticas direcionadas para a juventude no país, especialmente os nossos jovens trabalhadores têm um passivo muito grande, né, de ausência das políticas educacionais, que nós temos avançado muito nos últimos anos, mas nós, por exemplo, dentro dos jovens nenéns, jovens que não estudam nem trabalham, estão nessas estatísticas.
em torno de 26% tem de 25 a 29 anos. Então, não são só os jovens de 15 a 18 anos, nós precisamos garantir ainda a inclusão. Isso não significa dizer que esses jovens não têm deveres, isso não significa dizer que é diferente uma pauta de um jovem adolescente. Mesmo porque a natureza desse passivo. estatuto é diferente, por exemplo, do Estatuto da Criança e do Adolescente, que abrange e tem uma interface com a lei muito mais, inclusive com o Código Penal muito mais abrangente, digamos nós assim. Nós tivemos, depois a Severina vai complementar naturalmente, nós tivemos todo esse cuidado de que quando nós definimos, e a juventude assim entendeu, que tinha que ser de 15 a 29, havia de fato um setor que queria que fosse 18 a 29. Ninguém questionou 29. Alguns contestaram se era de 15 a 29 ou 18 a 29. E por quê? Porque eles entendiam que ia se chocar com o ECA. Mas a redação construída pelos jovens, e foi me apresentada, resolveu essa questão. Ela vai na linha de que prevalece sempre a legislação mais adequada para o jovem que ficar nesse espaço de idade, né? De 15 a 18, ele poderá usar o ECA, mas quando interessar ao jovem, ele pode usar o Estatuto da Juventude. Então não abre nenhuma brecha para aqueles, que nós somos radicalmente contra, que querem diminuir a questão da responsabilidade penal. Mas ainda, eu como acompanhei o debate, diversos especialistas, lembro, e você estava presente naturalmente, você foi o que mais argumentou, e argumentou muito bem, como está argumentando aqui, que, na verdade, os filhos da elite brasileira, eles são preparados para estudar, para fazer doutorado, e só lá depois dos 29, 30 anos que eles vão efetivamente responder à expectativa da aplicação, no caso que os pais deles fizeram. O que nós queremos é dar, pelo menos... Teve um amigo do Acre que sempre dizia para mim, Paim, você sempre olha para a floresta, mas olha além do horizonte e olhe para o povo da floresta. O que ele quer dizer com isso? Além do horizonte, é nós uma perspectiva futura, que a juventude brasileira possa fazer doutorado, estudar, se preparar para sermos o país dos nossos sonhos, o país do primeiro mundo. Claro que agora nós vamos ter um cuidado muito mais especial a esse setor, mas nós temos que ter uma política prevendo que a juventude até os 20 anos, 29 anos vai estar efetivamente preparada. E como disse muito bem a Severine, isso não quer dizer que lá o cara não vai trabalhar, não vai estudar, não vai pagar tudo. Isso é obrigação que ele vai desenvolver de forma natural. Mas o projeto é um projeto para hoje, para amanhã e para depois de amanhã. Numa recente decisão do Superior Tribunal de Justiça, uma jovem já de 25 anos teve negada a petição, ela requereu para que o pai, ela era filha de pais separados, requereu que o pai continuasse pagando a pensão alimentícia para ela, mesmo depois de terminada a universidade, alegando que ela estava fazendo mestrado. E nesse caso aí, ou seja, pelo menos do ponto de vista filosófico, a gente vê que a lei encarou essa jovem de uma forma diferente, ou seja, já não teria, mas pelo menos em tese, os mesmos benefícios se fosse encarada ainda como um jovem, uma jovem beneficiária. Mas cada caso é um caso. Né? Mas me parece que o divisor de águas aí se o jovem está incluído em algum programa de política compensatória do governo, aí sim ele teria mais benefícios. Mas me permita, eu vou deixar você advogar, só vou dar um exemplo. Cada caso é um caso. Eu já acompanhei diversos casos em que houve decisão diferente, onde prova... Hoje até o avô tem que pagar quando o pai e a mãe não podem pagar o ensino, o avô tem que pagar. Eu me vejo nessa situação. Eu ajudo porque eu posso pagar os netos, no caso, né? Mas se fosse para a justiça e assim, como é que chama? A minha nora entendesse, eu teria que pagar toda a educação dele, que o filho não pode pagar. Há casos em que, no meu entendimento, e pode ser decisão de justiça, que o menino, a menina, o jovem com 27, com 28, com 29, onde o pai tem todas as condições, e ele não tem, e ele efetivamente quer estudar e quer corresponder à expectativa de um futuro melhor a partir do estudo, em que o juiz poderá dar a decisão favorável. Por isso que eu digo, cada caso é um caso, e a responsabilidade do juiz é muito grande. Severine, há dois casos, pelo menos, em que o estatuto, que é, digamos assim, que em tese é uma diretriz geral, em que ele implica despesas, implica custos. Um é o estabelecimento da meia entrada em espetáculos, em outros cinema, por exemplo, e espetáculos teatrais, enfim.
E o outro caso é na concessão de 2 passagens para beneficiários do Estatuto da Juventude em ônibus interestaduais. Nesse caso, quem banca os custos disso? Bom, antes de responder essas 2 perguntas, eu acho que esses 3 temas, se me permite, Paulo, a questão da idade até os 29, ampliação ou não de direitos, o direito à minha entrada, à minha passagem, já vem acontecendo no Brasil hoje. O direito à passagem interestadual gratuita, no caso de renda e de jovens estudantes, é novidade para a juventude, mas ela já acontece para os idosos. Estatuto do né? Idoso. No Estatuto do Idoso. Mas que vem demandou uma certa luta para que fosse cumprido. Assim como o Estatuto da Juventude demandará. Tem um conjunto de fatores que o Estatuto da Juventude aborda que será necessária regulamentação depois. Não só a meia passagem, não só a meia entrada, mas também o Sistema Nacional de Juventude, por exemplo, definindo melhor o papel de um Estado, de um município, do governo federal para a implementação desse conjunto de direitos que o Estatuto aborda. Né? Então, o que eu queria dizer com isso é que, de fato, a gente não está recriando nada de novo, a gente está adaptando para que isso seja um direito garantido para a juventude brasileira. Os jovens hoje já têm até 29 anos para efeito de acessar programas do governo federal, né? Vários programas. Então, a gente vai, de fato, assegurar que aqueles que ainda estão fora consigam acessar. No caso da meia entrada, é um direito já conquistado no Brasil pelos estudantes brasileiros, o que a gente conseguiu conversar com o senador Os idosos também. Os idosos eu também. pago meia entrada. Exatamente. Sempre. É um direito que já foi conquistado e o senador Paim foi muito importante agora na relatoria na Comissão de Assuntos Sociais para discutir uma ampliação que a gente estava propondo de que, para além de jovens estudantes terem acesso à meia passagem, à meia entrada, e também à meia passagem, a gente gostaria que os jovens de baixa renda fossem contemplados. Porque tem muitos jovens brasileiros que, infelizmente, não estão na escola, não por falta de vontade, mas por falta de condições, quando muitas vezes tem que trabalhar, sustentar a família e não consegue conciliar estudo e educação. Então, mas isso jovens já não estaria estudantes estabelecido na e própria jovens de baixa renda. Mas A Constituição não teria sido suficiente para garantir esses direitos? Ela vai para a regulamentação, vai para a lei complementar, ela não garante isso. Tanto que eu tive que colocar no Estatuto do Idoso explicitamente o direito à meia entrada, o direito à passagem, dois lugares, né? E depois 50% você pagaria os outros lugares. Senador, tudo foi regulamentado via o Estatuto do Idoso, Estatuto da Criança e Adolescente e agora o Estatuto da Juventude. Até porque eu trabalhei muito, e a iniciativa também foi de vocês, com o deputado Sander Júnior, se não me engano. Foi que começou. Que começou lá na Câmara, Reginaldo mas eu Lopes. trabalhei muito aqui a PEC da Juventude. Mas o Estatuto é o complemento da PEC da Juventude. Que somente em 2010 foi inserido o termo jovem na Constituição Federal. Isso foi emenda constitucional. Foi uma emenda constitucional 65 em 2010. Então, até então, nem a própria Constituição reconhecia o jovem como um sujeito. Então, inserido em 2010 esse reconhecimento, o Estatuto entra agora no sentido de, olha, nós dizemos que os jovens são sujeitos de direitos, mas que direitos são esses? Então, o Estatuto ele define uma plataforma de direitos, ele garantirá, se for aprovado dessa maneira, 2 benefícios diretos e ele aponta, além da definição do que é ser jovem, né, ele também aponta a responsabilização dos estados e municípios e do governo federal para a implementação dessas políticas. Então, é dessa maneira que a gente vai fazer com que o tema, a política de juventude, seja uma política de Estado permanente, independente da opinião, do desejo, do compromisso dos nossos governantes em promover as políticas públicas para mais de 50 milhões de pessoas. Deixa eu só, nessa mesma linha que está falando, o que eu percebo? Eu já estou há 27 anos dentro do Congresso. Eu entrei aqui, nunca mais saí desde a Constituinte. São um ou outro que sobraram dessa leva toda. Não por incapacidade. Outros viraram o presidente da República, outros viraram o governador, secretário de Estado, optaram por ser deputado estadual. Mas o que eu percebo? Cada vez que há uma mudança, há o tipo de um boom na sociedade. Olha o apocalipse, quem vai pagar? Como é que vai ser? Só para dar um exemplo, agora a questão da desaposentadoria. O que eu tenho ouvido de bobagem na imprensa é algo impressionante. Só para dar esse cortezinho. A desaposentadoria, que está falando da juventude, eu falo sobre isso, apenas diz que se eu contribuir, eu tenho direito a recalcular o benefício para as minhas contribuições. Ponto, custo zero. Mas querer um alarme. A lei das empregadas domésticas, que nós vamos agora regulamentar, é a coisa mais natural do mundo. Olha, se eu fiz hora extra à noite, eu quero receber, você também, ela também. Por que a empregada doméstica não pode? Criaram também um alarme. E assim, agora, eu estou dizendo no Estatuto da Juventude. Olha, meia entrada já é quase que natural, é uma conquista da sociedade. A questão da passagem interestadual, principalmente,
que os idosos têm, se estende na mesma linha agora. E como isso foi é essa assimilado questão, fiscalização tranquilamente. disso? Isso é a maior nossa preocupação. Como funcionou para os idosos, deverá funcionar para os jovens exatamente. também. O que aconteceu com os idosos? O que nós percebemos? Começaram a dizer que não, já vendi as 2 passagens, não tem mais direito. Aí nós começamos a denunciar, os sindicatos, a entidade de aposentados e pensionistas começaram a fazer a denúncia, o Ministério Público entrou, processava a empresa, porque era empresa, não era nem o sindicato dos empresários, nem a federação, nem a confederação. A própria empresa estava burlando a lei. A partir do momento que ganharam algumas boas multas financeiras, começaram a cumprir. E hoje está sendo cumprido com a maior tranquilidade. Claro que sempre tem um malandro no meio da história, né? Mas está sendo cumprido a partir da denúncia com os próprios idosos. É interessante você ver um idoso com o estatuto da mão, dizer isso aqui é lei, me prova aí para quem que foi vendido a minha entrada. O cara não tinha como responder, chamava o Ministério Público, até um policial, e acabaram, no fim, a cumprir o estatuto. Vai ser assim também com o Estatuto da Juventude. Num primeiro momento, se cria aquela ideia que, mas que coisa. Política de cotas, principalmente pega a juventude. Sabe que nós vamos criar uma guerra racial, de negro contra branco contra índio. O que eu ainda falei hoje numa entrevista que dei? A nossa juventude não é preconceituosa, não é racista e está vivendo muito bem, não está? Em todas as universidades, é branco, negro, índio, pobre, rico, vivendo tranquilamente. Ninguém mais fala em cota, porque já está consagrado. O Estatuto da Juventude, para mim, vai na mesma linha. Aprovado, a sociedade assimila, com tranquilidade, cada um vai cumprir a sua parte. Severino, na questão da meia entrada, onde é que está o conflito maior? Entre os artistas e produtores e o estatuto em voga? Isso é polêmico. Esse tema, desde o início da discussão do estatuto, foi polêmico, né? São vários atores envolvidos, vários interesses envolvidos, o que é natural numa construção de uma lei como é o Estatuto da Juventude. Nós conseguimos construir um pacto, uma pactuação no Conselho Nacional de Juventude, que tem mais de 60 entidades da sociedade civil, né, dentro do governo federal, com um conjunto de jovens que não estão necessariamente organizados, mas que participaram das audiências públicas, sugeriram pelos espaços de consulta que a Câmara promoveu e depois o Senado promoveu, que era da gente assegurar, continuar assegurando o direito daqueles que já conquistaram, ou seja, os jovens estudantes continuarão sendo beneficiados. Expandir esse direito para jovens de baixa renda. Então, nós fizemos uma proposta que foi muito bem aceita pelo relator Paim, lá da Comissão de Assuntos Sociais. Queria, Paim, dizer toda a importância que tu teve nessa construção de pactuar, ouvir a juventude, acho que isso tem que ser sempre valorizado, que é de acrescentar o direito para jovens de famílias que tenham até 2 salários mínimos per capita inscritos no CAD único, que já é um critério que vem funcionando hoje para outros programas aí, direitos que o governo federal está implementando. De maneira universalizada, ou seja, hoje o direito à meia entrada já é universal, né? O que aconteceu agora nesse último período foi uma retomada de um diálogo do movimento cultural, no movimento cultural dos empresários da cultura, com, obviamente, o movimento estudantil, que também tem muita história, tem todo o nosso respeito aí na luta pela democracia no Brasil, foram, né, os principais atores a conquistar a questão da meia entrada para a juventude, a gente reconhece isso, que é de construir uma cota de ingresso, né, para os eventos artísticos, esportivos e tudo mais. Então, essa cota hoje é o que mais está dando debate. A nossa posição da Secretaria Nacional de Juventude que não haja sempre cota, foi que mediante a apresentação cota. do documento. Você tem a carteirinha, você tem o documento, a tua entrada está assegurada. Com a cota de 40%, exigirá um processo de regulamentação e de fiscalização que, na nossa opinião, hoje está bastante difícil de garantir. Isso vai ter que ser, né, de fato, um esforço grande do governo e do próprio parlamento e das próprias entidades envolvidas para que isso não cerceie, de fato, o direito à meia entrada. Então, já acho que pode ser, de fato, um acordo possível para garantir a aprovação. Nossa posição sempre foi contrária da Secretaria Nacional de Juventude, mas nós não vamos inviabilizar, por conta deste acordo, a aprovação do Estatuto. Para que não dupliquem o preço, que ocorre muitas vezes em espetáculos, duplica o preço, não, todo mundo tem direito à meia entrada. Deixa eu só dar um exemplo, eu vou dar um exemplo prático do constrangimento que pode ter. Digamos que tivesse para o idoso. Não eu, Paulo Paim, senador, eu dei como exemplo a meia entrada. Né? Saio de casa com a minha meia entradazinha para mim é o cinema. Sei lá, o cinema é 20 ou é 40. Eu sei que se é 20 eu vou pagar 10. Eu chego lá, o cara diz, olha, não tem mais vaga. Volta para casa, não foi ao cinema. Estudante é a mesma coisa. Todo o dia contadinho, sabe como é que é a vida de estudante, né? Chega lá no cinema, no teatro, volta para casa, já está fora. Além do constrangimento, ele não ter acesso ao espaço da cultura, ou seja, do conhecimento do cinema.
é super constrangedor, porque essa questão... Eu acho que o que mais pega é a questão da fiscalização. Como fiscalizar? Vai acontecer que as casas de espetáculo vão receber processos dia e noite por não estarem cumprindo. Porque nem eles vão poder comprovar de como é que foi que eles já atenderam no estádio de futebol, por exemplo. Vamos torcer para que haja um entendimento e que isso não seja na redação necessário. final aqui, seja um grande acordo que caminhe para a regulamentação rápida. Né? A regulamentação é que pode salvar a pátria. Muito obrigado pela presença de vocês aqui no programa. Obrigada. Cidadania conversou com o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, e com Severine Macedo, da Secretaria Nacional de Juventude da Secretaria-Geral da Presidência da República. Mande suas críticas e sugestões para o nosso programa. Para baixar uma cópia, o endereço é o mesmo, www.senado.leg.br/TV. Obrigado pela atenção e até o próximo Cidadania.